E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você vai aprender mais sobre análise gráfica, aqui você vai aprender mais sobre como analisar o gráfico, aqui você vai entender melhor a dinâmica do porquê de nós operarmos os gráficos em regiões onde o gráfico assim nos dá algumas oportunidades de entrada. Então tudo no gráfico ele é bem pensado, tudo no gráfico ele tem um porquê, tudo no gráfico tem uma historicidade. Olha só, no último segundo que o candle estava aqui, né, ele recolheu rapidamente e a minha entrada acabou entrando no fechamento aqui embaixo, longe da região que eu queria. Ah, Cadu, qual o problema disso? O problema disso é que se ele tivesse feito este movimento anteriormente, eu não teria entrado, né, naquela região. Agora ele retorna um pouco mais aqui acima, ó, nessa região. Agora ele já fecha um pouquinho próximo ao fechamento do corpo. Eu vou lá e entro com mais duas taxas. Então, o que acontece num movimento como esse? É um pouco de volatilidade no mercado, nas regiões de fechamento. Você que está chegando aqui no canal, quer aprender esses detalhes, quer entender esses detalhes, você está no lugar certo. Vai fechar? Tá lá. Mesmo não pegando as três taxas, mas quando a análise é correta, né, um detalhezinho, o movimento aqui muito rápido do fechamento da vela tentou me tirar do trade, mas eu entrei com mais duas taxas ali e garanti a movimentação. Então você que está chegando agora aqui, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações, você é muito bem-vindo aqui. Inclusive, você que está chegando, ó, e já está deixando também o like, você pode baixar este book inteiramente grátis, que eu deixo aqui para você estudar. São 36 páginas de estudos sobre padrões de vela, é isso mesmo. Aqui eu trago 16 padrões de velas que todo trader deve saber. Para baixar é simples, é só vir aqui no meu canal oficial, onde deu problema, peraí, no meu canal oficial, aqui onde tem o link oficial, aqui os links oficiais do meu canal, você vai encontrar aqui o meu canal do Telegram, e é nele que você vai entrar aqui na postagem fixada, vai fazer o download. Qualquer dúvida quanto a isso ou quanto à área do aluno, você pode entrar aqui no meu Instagram também, me seguir lá, mandar um direct. Você pode mandar aqui no meu WhatsApp também alguma dúvida sobre a área do aluno, sobre o treinamento. E também tem o link para você fazer acesso, para você se tornar meu aluno e para você vir estudar comigo. Abaixo de cada videoaula você também vai encontrar esses links, tá bom? Então aqui, ó, ao entrar aqui no canal do Telegram, você vai ver mensagem fixada, vai clicar sobre ela, vai abrir dois links, e aí você escolhe qual dos dois links faz o download. Aqui dentro você vai ver as entradas dos alunos, né, resultados que eles enviam, e vai ver também as aulas que eu subo todos os dias, aqui como o John, iniciando a semana da melhor maneira possível, praticamente um 5-0 ali, fazendo suas entradas. Aqui o Nicolas também, ó, altamente lucrativo, batendo meta. E olha o que os dois estão fazendo. Ó. Estão utilizando o indicador. Ó. O John utilizando o indicador Hunter. O Nicolas aqui também utilizando o indicador Hunter. Você que é aluno, lá no módulo 13 eu explico como funciona. Quer fazer acesso à aquisição? Só entrar em contato comigo. Você que não é aluno também, pode entrar em contato comigo caso queira fazer aquisição. Aqui o Marcelo batendo meta. A aula que eu subo aqui no canal, que eu subi ontem, o Emerson aqui, ó, batendo sua meta, que sequência linda. Marcelo aqui novamente, Helder aqui batendo sua meta, Gleidson batendo sua meta, Edivaldo aqui batendo sua meta, César aqui, ó, batendo sua meta, César também utilizando aqui o indicador, Marcos aqui batendo sua meta, Murilo, ó, batendo sua meta,
E assim por diante, pessoal. O Lucas aqui. Então entra aí, tá? Isso aqui são alguns exemplos dos alunos, senão eu ficaria o dia todo aqui trazendo informações a respeito de resultados dos alunos. Ali no canal do Telegram, então, você tem esse resumão, né? A aula, antes de subir para o YouTube, o link já está lá, já é postado ali no canal do Telegram, né? Aliás, assim que a aula é liberada no YouTube, ela já é postado o link ali no canal do Telegram. E os alunos que assim enviam resultados e autorizam eu fazer as postagens, eu também posto ali para você acompanhar, tá bom? Aqui está o meu canal do Instagram, que você pode me seguir, ó. Aqui está o canal do Instagram para você me seguir, Cadu Rinaldi. Aqui tem resultados de alunos. Você pode mandar uma mensagem caso tenha alguma dúvida sobre a área do aluno, sobre o treinamento, sobre o indicador. Ainda com 60% de desconto para fazer parte, para ser meu aluno. Link aqui, ó, de acesso ao treinamento. Lembrando que o suporte do treinamento é diretamente comigo. Sou eu que sou seu professor tutor e vou sanar todas as suas dúvidas, tá bom? Bom, recados dados. A entradinha aqui, ó. Simples, né, pessoal? Simples, ó. Entrada aqui. Gráfico chega em região de resistência. Qual que é a problemática aqui? Nós temos uma amplitude de movimento, nós temos uma região ampla. Então eu tenho tanto este topo fazendo região aqui, ó, como este topo aqui fazendo região. Faço uma entrada, preço recolhe, quando ele estava aqui em cima, ó, fazendo fechamento na região. Entro com mais duas taxas novamente, porque ele acaba fechando aqui, ó. Se você prestar atenção, ele acaba fechando novamente em 50% do movimento. Então aqui nesse micro canal, ó, eu tenho 100, 100 e tenho aqui os 50% do movimento, tá, pessoal? Essa movimentação vai acontecer independente se o canal é macro ou micro, tá bom? Aqui você vê a região de suporte, né? Tranquilo, região de suporte de 100% daquela região, assim como a resistência de 100% daquela região. Aqui você vê aqui, ó, a região de equilíbrio, 50%, sendo facilmente rompida, já dá para você entender o que está acontecendo no gráfico. Para você entender que eu digo, você que está no treinamento entende a fundo já o porquê de uma análise bem feita, o porquê que a análise é bem feita, a gente faz nossas entradas. Ó, o mercado agora está, deixa eu dar uma entrada em OTC, ó, mercado todo para OTC, alguns pares de moedas aqui estão abertos em binárias. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó, deixa eu ver se eu acho aqui um par de moeda, ó. USD-JPY. Eu queria ver o EURUSD mesmo. Vamos ver se o EURUSD está aberto. Opções, EURUSD. Está aberto. Vamos lá para o EURUSD então. Ó, perfeito, né? A movimentação dele. Ah, ele tinha que ter subido um pouquinho. Mas ainda dá bom. O pensamento aqui é de venda, tá? O pensamento aqui é de venda. Ele subiu um pouquinho, eu gostaria que ele fechasse um candle de alta aqui, mas ele fechou um candle de baixa. O mercado agora tem vários pares de moedas abertos ali, né? Índices, não sei se você percebeu, mas tem vários índices ali abertos para mim. Índices econômicos, e esses índices trazem o mercado em OTC. É normal, isso vem de acordo com a corretora. Hoje está tendo um encontro do Eurogrupo, tem um encontro muito forte hoje na Europa. Está tendo também uma reunião mensal das vendas de varejo nos Estados Unidos. Tudo isso, pessoal, ele chacoalha um pouco o mercado. Em que sentido, né? Alguns movimentos, algumas bolsas acabam trabalhando em OTC. Ó, fechou, tá? Fechamento. Então isso faz com que o gráfico se movimente dessa forma. Como eu falei, né?
Tá tendo o IPC lá na zona do euro, que é de suma importância para o mercado. O mercado, ele sempre vai fazer o quê? Ele vai mostrar para nós alguns pontos de alguns eventos do mundo que podem fazer com que o mercado ele trabalhe de uma forma com volatilidade ou baixa volatilidade. E isso reflete no gráfico. Então, algumas corretoras, o que acontecem? Às vezes tem baixa índice de movimentação financeira, eles pegam e colocam o índice em OTC, tá? Até uma abertura possível de uma bolsa. Você já ouviu falar, por exemplo, de alguns movimentos no gráfico que existe uma especulação? Então tem muitos investidores aí no mundo afora que eles seguram o seu investimento, eles deixam, esperam acontecer aqueles eventos para poder fazer a sua entrada ou para poder fazer a sua movimentação. Então, enquanto isso, a gente vai trabalhar os mercados que estão abertos. Simples aqui, né? Ó, o mesmo gráfico. Eu acho que para você que me segue, para você que é aluno, você já entendeu aqui, ó. Ponto A vem buscar ponto B. Ele chega aqui, ó, ele encontra uma dificuldade nessa região, porque aqui tem um suporte suportando, mas tem aqui embaixo também um outro suporte muito bom. Tecnicamente, o que ele pode fazer é fazer um movimento de mitigação, vir buscar ponto B para fazer a movimentação depois de alta, ou até vir até 50% do movimento, ó, trabalhar mais um pouco de liquidez para vir para o ponto B para depois fazer movimentação de alta. Mas isso a gente tem que aguardar o mercado, tá bom? Certinho? Entendido? Então tem a primeira entradinha aqui, segunda entrada aqui no euro. Vamos ver aqui se a gente tem uma outra oportunidade. Eu não estou muito afim de entrar nesses índices aqui não, porque eles estão todos em OTC. Deixa eu ver aqui, ó, o SDJPY. Vamos ver como o SDJPY está se comportando. Ó, preço numa movimentação interessante. Vamos fazer uma marcação aqui, ó. Preço numa movimentação interessante, ó. Marco aqui uma região de pavio, marco uma região de pavio. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui, ó, fechamento de região no corpo, fechamento de pavio. Tem aqui também, ó, fechamento de região ali naquele movimento. Eu tenho aqui, pessoal, uma movimentação interessante no gráfico, mas ainda não tem um padrão de entrada aqui, ó. Eu não tenho um padrão de vela de entrada. Qual a importância de eu ter um padrão de vela de entrada? O padrão de vela de entrada é o filtro para aplicar o seu padrão de entrada. O que é isso, Cadu? Não entendi. É como se você olhasse todos os setores do gráfico e visse uma oportunidade desenhada ali, nitidamente desenhada para você. O padrão de vela, ele vai mostrar que tecnicamente naquela região existe interesse naquela região ou de compradores ou de vendedores para você tomar uma atitude na região. Aqui, pessoal, é um ponto de interesse de compradores. Porém, enquanto não tiver uma movimentação técnica mostrando esse interesse de movimento, não tem entrada. Entendeu? Não tem entrada. Deixa eu dar uma olhada aqui, ver se eu posso correr um risco ali de entrada. Eu esperei um pouquinho, acabei ficando fora do trade. Ó, então aqui era um ponto de entrada, tá? Não me senti confortável nesse fechamento aqui, ó, do candle. Não me senti confortável nessa região. Agora, ele pode fazer também uma mitigação aqui e vir buscar mais a fundo a região. Por que ele pode buscar mais a fundo a região? Olha isso, pessoal. O fechamento dessa região, ela acontece na máxima desse pavio, ó. Tá vendo? Ó? Deste ponto a este ponto. Então, existe uma máxima de região aqui que o gráfico pode muito bem ir lá buscar essa região. Eu tenho que prestar atenção o quê? No movimento do gráfico, óbvio, sempre no movimento do gráfico. Qual é o movimento que o gráfico está fazendo ali na região em relação a isso?
ele está com movimento de compra ou movimento de venda naquela região. Então, eu tenho que buscar este equilíbrio do gráfico. Sem contar, ó, se você olhar o gráfico ali, ó, aqui é 100%. Deixa eu trazer um movimento aqui, ó. Aqui é 100%. Então, eu estou numa região de equilíbrio. Esta região de equilíbrio, como a gente bem estuda aqui, é um ponto onde o gráfico fica indeciso na sua movimentação. Ele fica muito indeciso. A maioria das vezes ele fica naquela indecisão. Se ele vai continuar o movimento de baixa, se ele vai continuar o movimento de alta, vai depender da situação que ele está. Parece que ele vai fechar ali, ó, uma micro região, é capaz a gente tomar um loss ali por causa de um pip. Vamos ver o fechamento. Vamos ver, fechou, ó, por causa de um pip, pessoal. Dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada. Terminou num doji de alta, né? Terminou num doji de alta, ó. O pensamento foi perfeito, região de compra perfeita, porém, ó, olha onde ele fechou. Se eu tivesse entrado no fechamento, se a entrada tivesse entrado no fechamento, teria sido perfeita a entrada. Ou seja, a análise foi correta, uma região de equilíbrio ali, análise correta, a execução ela saiu um pouquinho acima. Mas você percebe, né? Ó, gráfico com muito pavio, gráfico fazendo muita movimentação de pavio, isso pode atrapalhar o trade sim. Claro que pode atrapalhar o trade. Deixa eu ver se eu estou olhando aqui, ó. Deixa eu ver de novo o SDJPY. Ó, o gráfico novamente fazendo essa movimentação. Tecnicamente o gráfico busca essas regiões, ó. Se a gente for analisar tecnicamente falando, o gráfico busca essas regiões. O gráfico ele sempre vai buscar uma força de movimentação nessas regiões, só que essa movimentação, ou essa força, ou esse equilíbrio que o gráfico busca, ele está sempre ligado às movimentações macro do gráfico. Então, se naquela região tem a possibilidade de uma compra ou de uma venda, eu tenho que prestar atenção no que o gráfico está fazendo tecnicamente. Se eu vejo o gráfico naquela região mostrando uma pressão de venda de forma macro, eu vou trabalhar a forma macro. Então, logo, se eu tenho numa pressão técnica, pressão que eu digo, pessoal, é força gráfica, tá? Uma força gráfica numa pressão técnica de baixa, eu vou trabalhar baixa. Tá lá, ó. Perfeito, né? Aqui, ó, vamos lá, vamos analisar? Ó, vamos analisar. Vamos analisar essa entrada aqui com um tempinho a mais. Olha o que eu tenho aqui, pessoal. Eu tenho região, ó, de resistência, região de suporte. Perfeito? Perfeito. Então, ó, eu tenho uma aqui, ó, resistência. Eu tenho aqui meu suporte. Eu tenho aqui a região de 100% do gráfico. Perfeito? Eu tenho aqui também a região de 100% do gráfico. Onde eu posso trabalhar minha região de 50%? Se eu traçar uma FIBO ou buscar uma FIBO, eu vou ver praticamente essa região aqui, ó, como uma região de 50%. Confere, ó. Ó, essa região aqui, pessoal, é uma região que praticamente faz uma região de 50% para mim. Porque se eu analisar aqui os canais, ó, eu tenho um canal aqui muito bom de venda, eu tenho um canal muito bom de compra. Só que aqui dentro, ó, aqui começa o embrulho, tecnicamente falando. Ó. Por que embrulho? Porque são as regiões de indecisão. Se eu for pensar qual é o meu melhor ponto de entrada para aplicar um padrão de vela, primeira coisa, nessa grande região aqui de oferta, é o principal ponto de venda, e nessa região aqui, ó, de demanda é o principal ponto de compra. Então vamos lá. Onde é o melhor ponto de entrada para eu fazer? Ó, principal região de venda no gráfico. Perfeito? Principal região de compra no gráfico. Perfeito?
Conseguiu entender? Por que isso, pessoal? Porque lembra, eu sempre desenho aqui para vocês, ó, eu tenho os pontos de sobrecompra do gráfico, eu tenho os pontos de sobrevenda no gráfico e eu tenho os pontos de indecisão. Então, aqui, ó, eu tenho aqui a região de desconto, onde o preço está barato que eu posso comprar. Aqui eu tenho a região de prêmio, onde o mercado já aferiu os seus lucros e estão saindo do mercado. E o que acontece com essa zona intermediária? Essa zona intermediária é a região de equilíbrio. O nome já diz, equilíbrio. Opa, saiu errado aqui. Região de equilíbrio. O que diz essa região de equilíbrio? Poxa, saiu de novo errado aqui. Eu vou escrever de novo, tá, pessoal? Não liga não. Equilíbrio. Equilíbrio. Saiu errado de novo. Equilíbrio. Pronto. O que é essa região de equilíbrio? A região de equilíbrio, eu posso trabalhar tanto as minhas vendas, quando eu entendo o movimento de gráfico ainda com uma força gráfica de venda, auferindo o prêmio, como eu posso trabalhar minhas compras em relação ao movimento de gráfico, quando eu ainda entendo que ele está numa região de desconto. Porém, pessoal, é onde o pessoal sempre falha. Sabe onde está o maior erro dos traders iniciantes? O maior erro dos traders iniciantes ao operar suporte e resistência é, ao invés de ter paciência e operar as regiões claras, região de venda clara, ó, isso aqui é uma região de venda clara, absoluta, máxima do canal. Não, o que eles fazem? Ao invés de fazer as operações aqui, ó, nas regiões máximas do canal, que são os melhores pontos de entrada, o que acontece? Os traders, principalmente você iniciante, Cadu, mas eu estou há 2, 3 anos e não saio do lugar. É iniciante, porque não sabe o que está fazendo. Ao invés de você procurar as melhores regiões, os melhores pontos, a movimentação técnica perfeita, porque o gráfico deixou desenhado para você qual é a melhor região. O gráfico deixou desenhado para você qual é o melhor ponto de compra, o melhor ponto de venda. O gráfico deixou desenhado para você qual é a melhor oportunidade. O gráfico mostrou para você que se você tiver paciência e você aguardar o movimento perfeito, o que é o movimento perfeito? O que é o movimento perfeito? O movimento é perfeito é onde você tem clareza numa região de entrada. Onde eu vou ter clareza numa região de entrada que realmente eu tenho um topo e um fundo, onde eu posso corrigir as regiões de forma tranquila. Cadu, mas e se eu cheguei lá e fiquei esperando para corrigir e ele rompe a região? Simples. Rompeu região, você tecnicamente já sabe onde vai continuar o gráfico. Simples. Por isso que você tem que aguardar o preço fazer o movimento. Mas a região ali, o gráfico chegou ali e o gráfico ele corrigiu. Perfeito, houve correção, vai corrigir com ele. Eu cheguei ali, o gráfico rompeu, o que eu faço? Se o gráfico rompe, é simples, é só você fazer o movimento de continuidade. É claro que cada caso é um caso. Ou seja, entenda, se você tiver a disciplina e a paciência para aguardar o melhor contexto gráfico para a entrada, você vai mudar tecnicamente de patamar. Porque, o que é um trader? Um trader, vamos lá. O que é um trader? Te pergunto aqui, o que é um trader? O que é um trader, pessoal? Trader, o nome já diz, é um comerciante. Comerciante do quê? No caso aqui, estamos falando de comércio de dinheiro, né? Porque nós
colocamos um dinheiro na corretora e fazemos nossa negociação. Então um trader é um comerciante que ele compra no preço barato e ele vende num preço caro. Por quê? Ele precisa fazer um comércio de valorização e desvalorização sobre o ativo. Tá bom, beleza. Agora vem cá. Se para comprar aqui é o preço mais barato, por que você vai comprar antes dessa região? Se para vender aqui é a região mais barata para vender, por que você vai vender antes da região? Então, o que um comerciante, no nosso caso, nessa região, o que ele tem que ter? Ele tem que ter conhecimento técnico, correto? Ele tem que ter conhecimento técnico. Ele tem que ter gestão de capital. Quando eu vou fazer uma entrada, eu já sei quanto eu posso colocar em risco do meu capital ali na negociação. Se eu perder, eu sei que eu estou dentro de um gerenciamento. E se eu ganhar, eu sei o quanto eu busco ali como uma renda variável no dia. Eu tenho que ter essa conta, pessoal. É matemática, é um caderninho do lado ali, ó. Ah, eu queria ter uma planilha tecnológica, essas coisas. Eu até deixo o link ali dentro do treinamento para você fazer aquisição de planilhas, caso você queira. Mas um bom e velho caderno e uma caneta, um lápis que seja, para você fazer as suas marcações aí de valores, é o essencial, pessoal. Você tem que aprender a fazer conta, você tem que aprender a anotar. Logo, conhecimento, gestão e uma mentalidade. Essa mentalidade vai entrar justamente em você ter uma disciplina no seu dia a dia. Qual é a disciplina? Se aqui é a região mais barata para eu vender, se aqui é a região mais cara para eu vender, eu tenho que aguardar o movimento acontecer. Ah, Cadu, eu fiquei esperando o gráfico chegar aqui, ó, cair para eu comprar. De repente, ele começa a ser comprado antes do movimento. E eu perdi minha oportunidade. Poxa, eu fiquei aguardando o gráfico chegar aqui, ó, e acabei não fazendo a minha entrada. Como eu sempre digo para o pessoal, antes perder uma oportunidade que perder um trade. Isso vai acontecer, pessoal. Você vai poder também operar aqui, ó, entre as regiões, entre as melhores regiões. Porém, para você fazer as suas entradas também nesses pontos, você tem que ter um tempo de tela, você tem que ter um conhecimento gráfico mais apurado, você tem que ter uma caminhada de estudos, você tem que saber encaixar o contexto de forma perfeita, porque ali existem junções de tendências, regiões de ponto de entrada, você tem padrões de vela que você precisa ter na sua mente para fazer a entrada, e isso leva, às vezes, para algumas pessoas, tempo. Às vezes leva tempo. Então, quando você começa a aprender o gráfico, começa a entender o movimento, você começa a aprender como analisar ele, como analisar o gráfico, claro, né? Você começa a aprender como interpretar o gráfico, você consegue entender as movimentações, você já tem fácil entendimento de onde são as melhores regiões. Por mais que você fale assim, ó, ou você pense, ó, aqui eu tenho um topo e aqui eu tenho um topo. Qual é o melhor topo para eu fazer uma correção? Esse topo aqui ou este topo aqui? Vamos lá, você que está aí no chat, vamos lá. Qual é o melhor topo para fazer uma correção no gráfico? Topo 1 ou topo 2? Responda para mim aí, não diga não, como diria aquele famoso apresentador de programa do passado. Não diga não para mim. Responda aí, qual é o melhor ponto para você fazer o seu trade? Ponto 1 ou ponto 2? Se eu for corrigir uma tendência de alta, tá? Se eu for corrigir uma tendência de alta, qual é o melhor ponto? 1 ou 2? Tempo. 3 segundos para você. Pronto. Encerrou os 3 segundos. É óbvio, pessoal. É óbvio que o melhor ponto de venda é este ponto. Por quê? Pelo simples fato de estar mais caro. Simples fato. Aqui, ó. Se o preço está a 10 dólares, aqui ele vai estar a 6 dólares, por exemplo, né? A 6 dólares. Aqui ele vai estar a 3 dólares. E aqui, basicamente, a 1 dólar. Então, é óbvio
que o melhor ponto de entrada é no valor de 10 dólares. Aí você me diz assim, poxa, Cadu, mas vem cá. Se eu vender aqui no 6 e vender bem, eu estou correto, né? Sim, meu amigo, minha amiga, também está correto. Porém, nós estamos falando aqui qual é o maior erro de um trader iniciante, tá? Qual é o maior erro de um trader iniciante ao operar uma região de suporte e resistência? É ele querer fazer entradas em regiões que não são as melhores regiões para operar. Ele não tem a disciplina de aguardar o preço chegar no ponto melhor para sua entrada. Ah, Cadu, mas e se ele chegar aqui no meio do caminho? Eu tenho uma outra região aqui, ó, e se ele chega aqui no ponto, no meio do caminho, ele faz a movimentação aqui e retorna. E ele não alcança ali o ponto que eu esperava. É por isso que você tem que estudar. No treinamento, você vai entender como operar esses suportes e resistências dinâmicos que eu chamo. É aí que você entra no suporte e resistência avançado. Eu estou trazendo para você aqui o básico do básico do básico. Se você quiser aprender a forma básica, basta você ter disciplina, fazer gestão do seu capital e ter entendimento. Agora, Cadu, eu só tenho 15 minutos no dia para operar, eu tenho 20 minutos, a minha vida é corrida, eu não tenho esse tempo todo para ficar guardando o gráfico. Se eu ficar esperando o gráfico chegar aqui em meia hora e ele não chegar, perdi meu dia de trade, eu não tenho mais tempo. Eu queria ser igual você, né? Tem muita gente que entra em contato comigo e fala isso. Eu queria fazer entradas nas micro-regiões, nessas regiões, eu queria entender um pouco do vela-vela ali na região, como me comportar, como eu já fazer um trade aqui, ó, já entendendo que o gráfico vai para baixo e fazer uma venda de busca na região. É isso que eu quero entender. Pois bem, você pode entender com maestria, você pode ser um expert, você pode ser um especialista, mas para isso você tem que estudar, para isso você tem que pôr o bumbum na cadeira, para isso você tem que se dedicar ali, nem que seja 20, 30 minutos no dia, estudando as questões teóricas, estudando os princípios, fazendo a sua prática, dando tempo ao tempo, porque você vai começar desde o ponto 1, do ponto base. Eu não comecei a falar para vocês ali que tinha alguns índices hoje em OTC na corretora, que tem alguns eventos muito importantes na Europa acontecendo. Ou seja, a partir deste ponto de análise que eu faço pelo horário, eu já sei como eu vou discorrer os meus trades. Eu já vou começar a entender qual vai ser o meu segundo passo a tomar de atitude na frente do gráfico. Depois eu vou saber qual vai ser o meu terceiro passo que eu vou tomar de atitude no gráfico. Para trabalhar essas micro-regiões tão importantes como vocês gostam tanto de operar em regiões do gráfico de opções. Agora, se você quer segurança, você sempre vai procurar os melhores pontos de entrada, onde você pode aplicar um suporte e resistência de forma tranquila, aguardando ali um padrão de vela de correção. Conseguiu entender? Então, a maior falha de um trader iniciante é não ter disciplina para operar o suporte e resistência correto e a melhor oportunidade no gráfico. E todos vocês podem aprender da melhor maneira possível. Ó, o preço ainda está travado aqui, ó, está travado. Então, se você é um trader iniciante, o certo é você esperar, você aguardar, porque você não vai conseguir entender certas oportunidades aqui. Aqui, por exemplo, ó, eu já teria feito uma entrada aqui, ó. Aqui eu teria feito uma entrada. Talvez você, pelo seu início de estudos, pela forma como você está começando, ou muita coisa errada que você aprendeu, você não teria capacidade técnica para fazer isso, mas isso você pode adquirir. É só você se aprimorar. Ó, por exemplo, aqui ó, o Cadu fez uma entradinha aqui ó, de venda, era para pegar as 3 taxas, pena que ela não buscou, né? As 3 taxas. Depois o Cadu fez novamente aqui ó, uma venda nessa região, porque o que eu falei para você? Presta atenção, vamos repassar aqui ó. O gráfico sai do ponto A e vem para o ponto B. O que eu falei para você? Por isso da minha venda aqui. E olha só, o gráfico está aqui no ponto B. Agora ele vai sair aqui do ponto B ó, e vai para o ponto A. Ou vai buscar ponto B mais abaixo. Simples assim. Aqui no SDJPY, pessoal, a análise foi perfeita, tá? A análise foi perfeita, ó.
a entrada, deixa eu ver aqui, que saiu um pouquinho atrasada. Então dá uma olhada, ó. Eu fiz uma compra na região, olha aqui o doji. Mas olha onde entrou a entrada aqui, ó, um pouquinho acima. Se a entrada tivesse entrado no fechamento da região, teria dado bom. Mas é isso que é o problema da volatilidade, pessoal. Por exemplo, olha só, o candle fechou aqui, né? Onde que abriu o candle de alta? Aqui em cima, ó. O candle de alta fechou aqui em cima. Onde abriu o candle de baixo? Aqui embaixo. O que demonstra isso? Eu não entendi, Cadu. Isso aqui, ó, volatilidade, ó. Volatilidade na região. O que me tirou do trade aqui foi porque eu analisei de forma errada? Foi porque eu apertei o botão muito errado? Não, ó. Qual era a minha intenção? Entender que aqui o preço vai subir, vai valorizar. E o que aconteceu? Valorizou. Entendeu o poder da análise? Agora, infelizmente, na hora da entrada entrou uma volatilidade aqui, ó, e eu acabei caindo em erro aqui na entrada. Tranquilo. Compreendeu? Tranquilo. Logo, o preço retorna àquela região, ó. O preço vem aqui e retorna à região. Já entendo que as movimentações começam a ganhar força até romper região para fazer justamente esse passo a passo do caminho do preço. Eu vou lá, faço uma pequena correção aqui antes que a tendência de alta ganhe força e faço mais uma entrada perfeita ali. Ou seja, né? 2 ativos diferentes, 2 oportunidades para cada ativo, um loss por causa da volatilidade, praticamente 3-1. Pessoal, eu já estou aqui no gráfico com vocês gravando a tela já há 36 minutos praticamente. Então a aula já está muito longa já e eu sei que um monte de gente reclama com isso, reclama. Então, uma coisa que eu quero que você coloque na sua cabeça. Qual o maior erro do trader iniciante em operar suporte e resistência? Aprenda o maior erro de um trader iniciante operando suporte e resistência. É justamente não aguardar o melhor ponto de entrada. É justamente ele não aguentar, não esperar ou não ter disciplina de esperar aquele ponto de entrada, aquele topo, aquele fundo. Ah, mas eu vejo você operar entre as linhas do mercado, eu vejo você operar entre as micro-regiões, eu vejo você fazendo as operações assim, eu também queria aprender dessa forma. Isso é um suporte e resistência avançado, pessoal. Isso é um suporte e resistência dinâmico. Isso, para você aprender, você precisa se aprofundar nos estudos. Por isso existe o treinamento. Então, se você quer aprender a operar como o Cadu opera, da forma como o Cadu opera, ter aí em meia hora, ter 2, 3, 4 oportunidades, você precisa ter um passo a passo nos estudos da análise gráfica. Você precisa se aprofundar nos estudos da análise gráfica. 20 minutos por dia, 30 minutos por dia, sem pressa, você todo dia estudando uma aula, indo para o gráfico aplicar. Isso mesmo treinando, tá? Estuda uma aula, vai para o gráfico aplicar. Estuda uma aula, vai para um gráfico aplicar. Já já você vai começar a entender o porquê dos seus erros, você vai começar a entender como realmente o gráfico ele trabalha, e aí você vai começar a entender os movimentos. Você pode ter o suporte diretamente comigo, caso você faça parte da área do aluno, e eu vou estar à disposição para tirar suas dúvidas. Então a nossa hashtag de hoje é Trader Iniciante, né? Trader Iniciante, tá bom? Você que quer fazer parte e aquisição do indicador também é só entrar em contato comigo. Não saia daqui sem deixar um like, sem se inscrever no canal, sem ativar o sininho de notificações. Todos os dias eu trago aqui conteúdo de máxima excelência para você, para que de alguma forma você realmente aprenda e siga seu caminho por mérito. Porque o trade, pessoal, você ser um trader é você ter mérito na sua análise, naquilo que você faz. Eu espero ter trazido um pouco mais de conhecimento para você. Não esquece nos comentários de deixar a hashtag. E eu te vejo amanhã, numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui!